não estava gravando para quem for assistir depois a aula gravada. Então, eu vou mandar as notas de vocês por torpedo. A nota vai ser só a nota da prova, tá? Não vai ter a nota do trabalho ainda, tá? Vou mandar só a nota mesmo, a nota da prova, e vou postar a resolução lá no AVA, na pastazinha da AV2, eu vou postar a resolução, para que vocês confiram, né, as notas de vocês com a resolução, tá? É isso, até meia-noite de hoje eu estou fazendo isso, tá bom? Eu coloquei aí, compartilhei a lista 3, porque a lista 3, também, que foi que eu fiz, eu disponibilizei, não sei se vocês chegaram a ver, opa, aumentou aí, Felipe? Aumentou, professor. Pronto. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu postei a resolução da 1 e 2. Vocês viram? Vi. Então, Joaquim viu também. Então, vocês têm que corrigir, tá? Porque, como eu falei desde o início, a lista 2 é a sequência da lista 1 e, consequentemente, a lista 3, né? Que é a que vocês vão ter que iniciar, né? Aliás, já deveriam ter iniciado para a V3. Ela é uma continuação da lista 1 e 2. Né? Então, essa é a nossa última lista, a lista 3 é a última lista que a gente tem antes da V3. Como vocês sabem, na disciplina de práticas, a única nota é uma nota única, né? A nota de AV3, que vocês irão ter essa nota só lá no final, né? Em dezembro. E a média, não é? A soma das provas mais os trabalhos dividido por 3, tá? E aí tem que ter no mínimo 6 para ser aprovado na disciplina de práticas contábeis, tá? Então, a lista 1, a lista 2 é continuação da lista 1, né? Uma sequência, e a lista 3 da 2 e da lista 1, tá? Então, o ideal é o quê? Que vocês corrijam, que vocês verifiquem a resolução que eu postei e corrijam de vocês. Para quê? Para quando vocês chegarem na lista 3, ele já está tudo ok, os lançamentos de vocês já estejam todo ok, para vocês darem essa continuidade. Joaquim chegou, mas você já chegou a corrigir o seu ou só viu o arquivo? Eu vi só o arquivo, professora. Certo, porque da outra vez, você viu que estava faltando um lançamento, né, de pagamento do fornecedor, se eu não me engano, era o fornecedor Mação. Exatamente. Tá? Aí, então, quando vocês forem fazer a correção do de vocês, se tiver faltando algum lançamento, que eu fico fazendo ali na correria, nas madrugadas, e aí pode ser que esteja faltando algum lançamento, então vocês me avisem como o Joaquim fez, tá? Mas o ideal é isso, é que vocês analisem o arquivo analisem o arquivo que eu disponibilizei, tá? Lá no AVA, a resolução, acho que eu criei até uma pastinha, né? Resoluções, listas, se eu não me engano, foi. Foi criada uma pasta, resolução listas, e está lá a resolução da lista 1 e da lista 2, tá? E aí eu queria que vocês fizessem isso. Antes de iniciar a lista 3, quem já iniciou, ótimo, mas o ideal é que vocês corrijam os lançamentos de vocês, tendo em vista que a lista 3, ela é a continuação da lista 2 e da lista 1. Então, a gente poderia até combinar o seguinte, vocês fazerem essa correção, tá? De acordo com o arquivo que eu disponibilizei para vocês, e na quarta, aí a gente já começa a tirar as dúvidas da lista 3, porque, a lista 3, qual é a novidade que a gente vai ter na lista 3? Lembrem aí, lista 3, o que é que nós temos? Lá, até a lista 2, nós tínhamos apenas as notas fiscais de entrada, tá? Até a lista 2, nós só tínhamos notas de aquisição.
notas fiscais de entrada. Aqui na lista 3, a partir da lista 3, a partir não, porque a gente vai encerrar aí na lista 3. Na lista 3, vocês vão ter notas de saída, ou seja, nota de venda, tá? A empresa, ela comprou na lista 1 e 2, comprou matéria-prima, né? A partir da lista 2 foram adquiridas matéria-prima, e agora ela vai vender, tá? Então, o que é que vocês têm que atentar, né? Eu coloquei aqui essas observações. Efetuar os devidos registros de pagamentos, não é? Lembram que eu disse, se foi adquirido lá na lista 1 em 3 parcelas, 10 parcelas, mesmo que na lista seguinte eu não mencione pagamento do fornecedor, fulano de tal, vocês têm que fazer esses pagamentos, não podem esquecer. Então, tem que efetuar os devidos registros de pagamentos, tá? De acordo com as listas anteriores, nos respectivos vencimentos, né? Por exemplo, fornecedores, né? Que foram aquisições, a gente comprou muito a prazo, nós tivemos Vale, eu parei para ler aqui o que o Joaquim escreveu e esqueci o que eu ia falar. Depois eu me lembro, não sei mais não. O que é, Joaquim, esse dia 23 aí? Que dia 23, Joaquim? Entendi, não. (23) da lista 3. Não, mas você está muito apressadinho, a gente ainda estou aqui nas observações, chego já lá, viu, Joaquim? Ansiedade, tá com crise de ansiedade. Então, vamos nós. Sim, vocês vão ter que seguir, não é? Mesmo que não esteja mencionando na lista o pagamento do fornecedor fulano de tal, vocês vão ter que fazer esses pagamentos, né? Nos respectivos vencimentos. Não podem esquecer de fazer os pagamentos. Sim, lembrei que eu estava dizendo que nós tivemos muita aquisição de matéria-prima, tivemos fornecedores de serviços, né? Então, tudo isso, não esquecer de efetuar o registro desses pagamentos, de acordo com as listas anteriores. Depreciação, a gente começou a depreciar na lista 2, né? Vocês depreciaram os bens que foram adquiridos na lista 1, bens que foram recebidos como forma de integralização do capital, tá? Vocês já começaram a fazer o registro das depreciações a partir da lista 2. Vão continuar contabilizando a depreciação, tanto dos bens que foram adquiridos, aqueles que já tinham, né, na lista 1 e os que foram adquiridos na lista 2, tá? Vocês vão depreciar aqui a partir da lista 3, no dia 3 de novembro. Então, vão fazer a depreciação. E Tatiana, todas as despesas do mês. Oi. Tatiana, é o Caio. Oi, Caio. Eu tive muita dúvida na depreciação quando eu fui fazer o trabalho agora, terminar a segunda etapa. Depois tem como você dar mais um exemplo, por favor? Sim, posso sim. Só terminar aqui de explicar a lista 3, aí eu dou os exemplos, tá bom, Caio? Tá joia. Então, e aí, a partir do dia 3 de novembro, vocês vão ter que fazer a contabilização da depreciação, tanto do bem dos bens que foram adquiridos na lista 1 e dos bens que foram adquiridos na lista 2. Não só os adquiridos, né? Os que foram recebidos também pela integralização do capital. Qual é o lançamento? A dúvida é no lançamento ou no valor, Caio? Não, é mais no lançamento mesmo. É porque eu acho que você disse que era para ver o que estava no imobilizado e fazer a depreciação do período todo, alguma coisa assim, não foi? Eu não estou enganado. Peraí, deixa eu só colocar aqui o lançamento, tá? Vou colocar aqui no chat o lançamento. O lançamento é esse, tá?
Qual é o lançamento? Vamos... 3/11. 3/11. 3/11. O lançamento é esse. Resultado, a gente vai debitar despesas com depreciação e creditar o ativo não circulante, imobilizado, depreciação acumulada. Essa depreciação, ela é mensal. Por exemplo, Caio, a gente tem, vamos lá, um valor fictício aqui, tá? Eu não sei se é 210 mil o valor do imóvel, tá? Vou colocar aqui como exemplo. Exemplo. Um imóvel de 210 mil, tá? Tá lá, o imóvel registrado no ativo imobilizado no valor de 210 mil. A gente vai depreciar esse imóvel. O que a gente vai fazer? A gente vai depreciar esse imóvel como? O imóvel, a depreciação, a taxa, de acordo com a Receita Federal, a alíquota de depreciação, que eu disse que vocês fizessem pelo método linear, as taxas de depreciação de acordo com as alíquotas da Receita Federal, as taxas definidas pela Receita Federal. Então, o imóvel, ele vai se depreciar em 25 anos, tá? A vida útil do imóvel são 25 anos, e esses 25 anos representa 4% ao ano, tá? Vida útil, 25 anos, a taxa de depreciação do imóvel a taxa de depreciação do imóvel é de 4%. Então, vida útil do imóvel aqui. Vida útil do imóvel. Estou colocando aqui um exemplo do imóvel, tá? O raciocínio é o mesmo para todos os outros e vai mudar a vida útil e a taxa definida, a taxa de depreciação definida pela Receita Federal. Então, a vida útil do imóvel é 25 anos, e a taxa de depreciação, de acordo com a Receita Federal, taxa de depreciação, de acordo com a Receita Federal, é de 4% ao ano. Tá? Então, a gente vai ter um imóvel que tem uma vida útil de 25 anos e a taxa de depreciação é 4% ao ano. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os 210 mil vezes 4%, que é igual a quanto, gente? 210 mil vezes 4%, 8.400. 210 mil vezes 4% é igual a quanto? 8.400. Essa é a taxa de depreciação anual, tá? 8.400 ao ano é o valor, porque a gente pegou a taxa de depreciação, é 4% ao ano. Esse valor é 8.400 ao ano. Só que a gente não vai ter que contabilizar mensalmente, obedecendo o princípio da competência. Todo mês a gente vai ter que fazer o registro dessa depreciação. Então, como é que a gente vai fazer? 8.400 dividido por 12. É igual a quanto? 8.400 dividido por 12, 700. Essa vai ser a cota de depreciação mensal. Então, você vai lá, debita resultado, despesas com depreciação, credita ativo não circulante, ativo imobilizado, depreciação acumulada, R$700. Depreciação acumulada imóvel, né, que eu pedi que vocês criassem uma conta para cada bem do ativo imobilizado, né? Vocês teriam que criar uma conta para cada bem do ativo imobilizado. Então, 8.400 é o valor da depreciação anual. A cota mensal, qual é? R$700, porque a gente vai pegar os 8.400 e dividir por 12. Debita o resultado, credita a depreciação acumulada imóvel, no valor de quanto? De R$700. Essa é a depreciação que, acredito que vocês já... eu acho que o imóvel não depreciou, né? Porque ainda estava em construção em andamento. Mas máquinas e equipamentos, que a vida útil é 10 anos, a taxa é 10%, mesmo raciocínio, vai pegar o valor, multiplicar pela taxa, e aí ele fica aí
multiplica pela taxa e divide por 12, para encontrar a cota mensal. E aí, no mês seguinte, você já vai pegar, contabiliza mais 700, e aí vai diminuindo o saldo da conta do ativo imobilizado, que está lá, 210 mil menos 700. Eu já vou, não tenho mais do meu ativo imobilizado, o imóvel, ele não é mais 210 mil, e sim, no mês seguinte, 209.300. Por quê? Porque a conta de depreciação acumulada, ela é uma conta retificadora da conta do ativo imobilizado. Ela é uma conta que, embora ela esteja no ativo... Oi, Nilton. Só um instantinho, só concluir aqui. Embora ela esteja no imobilizado, mas ela é uma conta de natureza credora, então ela vai diminuindo o saldo das contas do ativo imobilizado. Certo, Caio? Professora, eu não fiz desse jeito, mas cheguei no mesmo valor. Só para deixar claro aqui. Tá. Não tem problema não. Você pode pegar ou divide a taxa, 4 dividido por 12, e aplica, que aí você vai encontrar o do mês, né? Mas eu acredito que assim seja mais fácil. Sim, Caio, diga. Caio? Aí, no caso, Tatiana, a gente teve muito máquinas e equipamentos, salvo não engano. Então, tipo, cada imobilizado ia ter que fazer a parte, né? Tipo, não, você pode ter, né, uma máquina, da máquina. vai ter que ter, mas assim, vai ter que ter máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, equipamentos de informática, mas como é uma conta só, máquinas e equipamentos, né, uma conta contábil só, a gente adquiriu várias máquinas, sim. Você soma todas as máquinas, você vai pegar o saldo da conta de máquinas e equipamentos. Não precisa você, a cada compra, criar uma conta nova de máquina. Certo. Entendeu? Certo, entendi. Ok. Oi, Nilton, o que é que você ia dizer? Não, perdão por lhe cortar ali na hora do raciocínio. Não tem problema. Caso eu não faça nenhuma aquisição, né, ou seja, eu não vou acrescentar nenhum valor nessas contas, o valor da depreciação vai ser R$ 700 por mês, correto? Vai ser 700 por mês. Se não tiver nenhuma aquisição, 700 por mês. E aí até zerar, porque ela é uma, como eu falei, ela é uma conta de natureza credora, é uma conta retificadora da conta de ativo imobilizado e ela vai diminuindo o saldo. Tá, aí caso eu faça alguma aquisição, eu só acrescento lá no saldo do imobilizado, vejo qual é o saldo residual ou não, eu já aplico os 4% em cima do saldo que aparecer lá no imobilizado, por exemplo. Porque assim, como é que acontece? Porque a gente só vai fazer mais esse mês de dezembro, né? Você vai aplicar pelo saldo que está lá no imobilizado. Mas quando a gente faz na vida real, existe nos ERPs, né? Ele já tem no módulo de imobilizado, você já cadastra o bem, coloca a vida útil dele e ele vai depreciando por bem. Tá entendendo? Então, eu tenho uma máquina que já está lá há 9 anos, e uma que eu adquiri agora. Então, essa máquina há 9 anos, ela só tem mais um ano para depreciar, e é o que eu adquiri agora, ela vai iniciar a depreciação. Então, na vida real, quando a gente cadastra o bem do ativo imobilizado, ele já vai, o sistema, não é? A gente coloca a vida útil do bem, a taxa de depreciação, e ele já vai fazendo aquela depreciação durante aquele período. Como a gente só tem agora dezembro, você pode pegar o saldo da conta e aplicar a alíquota. Certo, Nilton? E aí tem que se criar uma conta para cada tem que criar uma conta para cada bem, né? Depreciação acumulada veículo, depreciação acumulada imóvel, depreciação acumulada máquinas e equipamentos, tudo isso. Certo? Por nada, Nilton. A Débora, qual é a pergunta da Débora? Sim, Joaquim, eu respondo já, Débora. O que é que você falou, mas no final chegou ao mesmo resultado, foi? Foi, na verdade, o que eu faço é pegar o valor total do
do equipamento, por exemplo, móveis e utensílios, 72, 443 e 72. Aí eu dividi pela vida útil e encontrei a depreciação anual. Aí dividi por 12 e encontrei a mensal. Foi desse jeito que eu fiz. Não, mas você pode fazer o seguinte, como é que você chega à taxa de depreciação? É 100% dividido pela vida útil do bem, né? Foi assim que você fez? Exato. 100% dividido pela vida útil do bem. Aí você vai encontrar a taxa de depreciação. Se você não tiver a taxa, souber só a vida útil, você consegue fazendo isso. 100% dividido pela vida útil do bem. Mas é fácil de se encontrar a taxa, porque se você botar a taxa no Google mesmo, taxa de depreciação de acordo com Receita Federal, aí sai lá as taxas de todos os bens, tá? Mas é isso mesmo, aí você encontra a cota de depreciação, essa taxa de depreciação é só aplicar essa taxa de depreciação é aplicar ao custo do bem, ou seja, aquele valor que está lá registrado no ativo imobilizado, certo? Tranquilo. Aí a gente vai ter a mensal se a gente dividir por 12, tá? A gente vai ter a Débora, né? Que foi que a Débora perguntou. Quando se tem valor residual, como eu sei a diferença quando tem ou não? O valor residual porque o que é que acontece? Existem casos que, mesmo depois de terminando a sua vida útil, né, ele passou lá os 10 anos da máquina, o bem, ele apresenta um determinado valor de revenda no mercado, né? Existem casos que, mesmo terminando a sua vida útil, esse bem depreciado apresenta um determinado valor de revenda no mercado. Aí, o que é esse valor? É o que se chama de valor residual. Esse valor de revenda no mercado é o que se chama de valor residual. Por isso que muitos me perguntam, professora, na prova, esse valor residual? Não, a gente está lá com um bem que acabou de adquirir, a gente vai só aplicar a taxa ao custo do bem. Só isso, simples assim. O valor residual é esse valor que de mercado, né? Que nesses casos em que terminou a vida útil, mas ele tem ainda um valor de revenda no mercado, que é chamado de valor residual. E aí, se for possível estimar o valor residual, a cota de depreciação, ela pode ser ajustada para levar em consideração esse valor residual, mas não é o nosso caso, tá? A gente não vai fazer isso aqui, Débora, você vai pegar simplesmente o custo do bem e aplicar o percentual. Certo, Débora? Tá? Então, aí o que é que você está perguntando? Como é que eu sei? Como é que você sabe? É isso, você está lá com o bem já depreciou total. Aí você viu que esse seu bem tem um valor de revenda no mercado. Então, se for possível, se a pessoa jurídica tiver como estimar o valor residual do bem, né, esse valor de mercado, aí a cota de depreciação, ela pode ser ajustada para levar em consideração esse valor residual. Tá? Mas aí não é o nosso caso, a gente vai simplesmente pegar o custo do bem e aplicar a cota, aliás, aplicar a taxa de depreciação de acordo com as alíquotas definidas pela Receita Federal. Beleza? Beleza. E Caio ficou esclarecido? Todas as dúvidas ficaram esclarecidas? Ok, acredito que sim, né? Mas alguém com alguma dúvida sobre a depreciação? Alguém? Até o momento não, professora. Show. Então, vamos combinar o seguinte, a gente, só passando aí, a lista 3 está aí, apresentando para vocês, tá? Cadê? Então, é isso, vocês vão, no dia 3/11, vocês vão fazer a contabilização da depreciação dos bens do imobilizado pelo método constante linear. O que é esse método? É o
a alíquota vezes o custo do bem. Você pega o saldo da conta e aplica o percentual, né, o que está lá no custo do bem, porque lá na lista 2 foram adquiridos novos bens do ativo imobilizado, tá? Aí o que é que acontece? Dia 6, 9, 13 e 16 e 18 do 11 foram aquelas aquisições que vocês já sabem muito bem, que foi cobrado na prova e que a gente fez aqui vários exemplos dessas aquisições, tá? É a aquisição de matéria-prima, aquela mesmo raciocínio dos lançamentos da lista 2. Vocês vão analisar se o IPI está por dentro ou por fora, e fazer, se o IPI, não, o IPI ele é sempre por fora, se o IPI está no total da nota, ou se fala valor dos produtos, né, que aí você vai fazer aquela regrinha de 3, como vocês fizeram na lista 2. E aí, no dia 23 do 11, que é o que o Joaquim estava falando, a gente vai começar a requisitar os materiais necessários para a produção, tá? Dos óculos. Então, o que é isso, tá? Na quarta-feira, sim, que eu ia dizer, para a gente combinar o seguinte, hoje vocês vão pegar a resolução da lista 2, que eu postei no AVA, tá? E olhar os lançamentos de vocês e corrigir no sistema. Para quê? Para que quando vocês forem iniciar a lista 3, que eu acredito que alguém já deve ter iniciado, já esteja tudo direitinho, de acordo com a correção da lista 2, né? E como eu falei, se quando vocês estiverem corrigindo o de vocês e perceberem que faltou algum lançamento, eu posso ter passado algum lançamento de pagamento, como o que aconteceu lá da lista 1, e o Joaquim me lembrou, vocês podem finalizar, tá? Professora, faltou o lançamento tal, que aí eu corrijo e posto novamente. Então, o ideal é que vocês façam essa correção da lista 2, porque a lista 3 é uma continuação da lista 2 e da lista 1. Então, lá no final do último, vocês vão imprimir balancete, balanço, DRE. Então, o ideal é que os lançamentos estejam todos já corrigidos. Então, vocês vão fazer essa correção, vão iniciar a lista 3, vocês estão vendo aí que o início da lista 3 não tem nenhuma novidade, né, tudo que vocês já viram na lista 2, a novidade começa aqui, a partir do dia 23 de novembro, que vocês vão fazer requisições de materiais para produzir. Que requisição é essa? Alguém lembra daquela ficha de controle de estoque? Lembro. Lembra, Felipe? Pronto. O que é que vocês vão utilizar? A gente vai utilizar a média ponderada móvel, tá? Vocês lembram? PEPS, UEPS e média? Sim. Era bom, né? Era tão legal isso. Do tempo que eu dava a disciplina de contabilidade geral. Joaquim, tu foi meu aluno de geral, foi? Não era bom, mas lembra. Eu era ótimo, não era bom, não, era ótimo. Então, vocês vão usar a ficha de controle de estoque, tá? Eu posso disponibilizar um modelinhozinho que eu tenho de ficha, de mapa de controle de estoque, que aí vocês vão ter que colocar todas as aquisições para fazer a requisição, tá? Eu vou parar aqui a apresentação da lista para eu compartilhar essa fichazinha bem rapidinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, só um segundinho. Controle de estoque. Aqui. Os valores não são esses, tá? Que eu ainda vou fazer agora. Mas o modelinho é esse. Tá aparecendo aí para vocês, em Excel? Pronto. Esse é um modelo, tá? Que eu posso disponibilizar para vocês.
para vocês fazerem esse controle de estoque. Por quê? Vocês vão ter que colocar a data, a operação, se é compra, venda, porque aí depois a gente vai vender, tá? Aqui a gente vai só inicialmente requisitar o material para produzir os óculos, né? A gente comprou a matéria-prima, o aro, que é a armação, os parafusos, as lentes, né? Lentes AX, BBX e tal. Então, vocês vão colocar aqui, ó, quantidade. Que tá aqui desconfigurado. Vou ajeitar aqui direitinho para poder mandar para vocês. Aqui, entradas e saídas. Pronto. E vou mandar em branco, tá? Porque esses valores que estão aí não são os valores da lista 3, não. Então, a quantidade que foi adquirida, né, o total, o que é o preço unitário? É o total dividido pela quantidade, né? Porque vocês vão ter lá o total de quê? Por exemplo, aqui do aro, né? O total que está lá na conta do aro. E aí vocês vão encontrar o preço unitário, o custo unitário. E o saldo, né? O saldo são os 860 unidades ao total. Aí depois, no outro dia, fez uma nova aquisição. Aí vocês vão colocar a unidade, o custo total, que é o que está lá na conta, e o custo unitário. Qual é o saldo? É 860 aqui nesse exemplo, tá? 800 aqui não é o da lista 3, só reforçando. 860 mais 500, 860 mais 500, a gente vai chegar a um saldo de 1.360, a um custo total de 11.110 mais os 7.000, tá? A gente chegou a 18.915 e o custo unitário é o total dividido pela quantidade, a gente chega ao custo unitário. Foram requisitadas 900 unidades, né? Houve a requisição de 900 unidades. Então, 900 unidades, aqui custo unitário, ao último custo, né? Porque é a média, a última média que foi encontrada. Então, o aro A, essa requisição de 900 aros, vai ser no custo de 12.517, tá? Eu vou disponibilizar aqui esse mapinha, esse controle de estoque em branco para vocês fazerem, mas o modelo é esse para todos os itens, né? O aro A, aro B, lentes AX, lentes BBY e os parafusos. Aqui é para requisição. Então, Joaquim, que você estava querendo saber, né? O dia 23, vocês vão utilizar no dia 23 do 11, utilizar essa planilha para se fazer a requisição de 900 óculos modelo A e 900 óculos modelo B. Para você produzir os óculos, você vai precisar de um aro, 2 lentes, 2 parafusos, que foi dito lá no início da lista 2, né? Que um óculos, ele leva um aro, né? Que é uma armação, 2 parafusos e 2 lentes, tá? Então, por isso que quando vocês forem fazer a requisição da lente, deixa eu ver se é a lente, pronto, ó, tá aqui. Ao invés, se são 900 óculos, vão precisar de 1.800 lentes, tá? Vocês vão ter que requisitar 1.800 lentes. E parafusos também, se você vai, cada óculos leva, a gente tem que ver a quantidade de parafusos que o óculos leva. Ah, é 3.600 porque é o modelo A e o modelo B, tá? Então, modelo A e modelo B, e aí vocês vão precisar de 3.600 parafusos, tá? Então, essa do dia 23 meu Deus, 23 de novembro, a requisição é essa. Vocês vão, por enquanto, fazer a ficha de controle de estoque para ver o valor, tá? De cada custo. Certo, Joaquim? E aí,
Isso no dia 23. Aí a outra novidade é a venda, tá? Que vocês vão ter que vender, foram requisitados 900, mas ela vendeu só 700. Aí aqui ela começa a ter receita bruta de vendas, tá? Vamos ter impostos a recolher. Até então nós estávamos contabilizando somente os impostos a recuperar. Aqui a gente vai ter impostos a recolher. PIS a recolher, COFINS a recolher, ICMS a recolher e IPI a recolher, tá? Então, nós vamos ter 2 lançamentos no dia 26 e 27, referente à venda, e vamos ter fretes e comissões no dia 30, referente a essas vendas, tá? Então, as novidades que vocês vão encontrar aqui nessa lista são essas: a requisição do dia 23 e as vendas, que também para venda vocês vão utilizar aquele controle de estoque. Também para vender, porque a gente vai vender, fazer pela média, né? Porque tem que ter o custo da mercadoria vendida, tem que ter o lançamento do custo da mercadoria vendida, e para isso vocês precisam fazer a média, tá? Por essa ficha de controle de estoque. Então, vamos lá, recapitulando. Fim daqui a aula, vocês vão lá no AVA, onde tem uma pastinha resoluções listas, pegar a lista que eu disponibilizei, a resolução da lista 2, tá? Vocês vão analisar os lançamentos de vocês. Beleza, tá tudo ok, tudo bonitinho, não tá faltando nada, passa para a lista 3. Façam esses lançamentos até quarta-feira, os lançamentos que não são novidades, da depreciação, da nova aquisição de matéria-prima, que vocês já conhecem, já fizeram na lista 2 e fizeram na prova também. Passem para esses lançamentos. E aí, tentem fazer essa ficha de controle, que aí, quarta-feira, eu tiro as dúvidas de vocês, tanto dos lançamentos da requisição, quanto dos lançamentos da venda. Certo? Certo, professora, certo. Beleza, Felipe. Show, Débora. Então, pronto. Então, vamos ficar combinados assim. Aí, na quarta-feira, eu já mostro para vocês. Vou tentar fazer o mapinha com os valores certos, tá? Porque esse aqui não é esses valores aí da lista 3, não. Mas eu vou disponibilizar ela em branco para vocês, e aí na quarta-feira eu tiro as dúvidas de vocês. A gente já começa a tirar as dúvidas referente a esse lançamento e o lançamento da requisição e o lançamento da venda. Show, top, Ariane, ok, combinado. Então, ó, eu vou fazer a chamada, tá? Não saiam. E aí, vocês já vão pro Fortes, fazer os lançamentos, corrigir os lançamentos de vocês e fazer esses primeiros lançamentos aí da lista 3, que são os lançamentos já que vocês já conhecem muito bem. Alguém ia perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Professora, sobre as notas, a senhora tem alguma previsão de AV2? A senhora está terminando a AV1, né? Não, assim, como eu falei, as provas eu corrigi, tá? Da V2. As provas eu corrigi. O que eu não corrigi foram os trabalhos. Aí eu vou. Não, certo. A senhora falou que o trabalho está terminando ainda o trabalho da AV1, né? Isso, exatamente. Eu tenho que terminar logo, Felipe. Assim, eu não queria dar uma previsão, porque sempre aparece alguma coisa. Mas eu preciso para vocês saberem a média de vocês, né? Mas Pois é, porque meu PMG não pode descer, não, viu? Meu PMG tem que manter. antes da V3 vocês ficam sabendo, tenha fé. Ainda mais agora que você vai me ajudar a corrigir, né? Aí o negócio sai. Então, pronto, estou esperando ver se ela mandar um torpedo, mandar um WhatsApp. Ei, Felipe, vem aqui, chega Tá, aqui, corrigir. bora, Pode ser outras pronto. turmas, professor, tem problema não. Pode o Aí a quê? senhora pode ser corrigido de outras turmas, que aí a senhora vai corrigir a nossa em paz. É, né? Tá certo. Antônio Lucas, Ariane, Áurea,
Beatriz Trentini. Caio Pontes. Aqui, professor, presente. Carlos Vitor. Ok. Daniele Uchoa. Débora. Ellen. Eudilene. Felipe. Presente. Francialdo. Presente. Gabriel Marinho. Gabriela e Graziela. Ok. Henrique de Lima. Joaquim Alves. Gente, eu esqueci de parar a gravação, que aí fica enorme a gravação no. Vai demora para baixar. Peraí, gente, só um instantinho. Deixa eu parar logo, interromper a gravação aqui.